Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje, vamos falar de um tema que com certeza afeta a vida de todos nós. Por aqui vamos aproveitar esse clima de Black Friday e festas de final de ano para falar sobre o direito do consumidor. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo hoje nos estúdios da TV Câmara o Marlon Turman, ele que é professor de Direito na Fevale. Então, professor Marlon, seja muito bem-vindo ao nosso TV Câmara Entrevista. Olá, Matheus, professor Emerson, um prazer estar aqui. E principalmente para falar deste assunto tão importante que é o direito do consumidor, principalmente nessa época de Black Friday. Também participa da nossa edição hoje aqui nos estúdios da TV Câmara o Emerson Reis, ele que é professor de marketing no Senac. Então também, professor Emerson, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Matheus, bom dia. De imediato, eu quero começar pelo professor Marlon, pedindo para você nos explicar como definir o direito do consumidor de maneira bastante macro e genérica, professor. Matheus, uma questão do direito do consumidor que faz uma boa relação com ele é a vulnerabilidade. Ele é uma relação comercial, como qualquer outra, só que num dos polos dessa relação há a figura do consumidor. Aquela pessoa que não vai utilizar aquele bem para uma revenda. Ele é realmente a pessoa, o último elo da cadeia, que fica com o bem. E o que caracteriza esse direito do consumidor, o que faz com que ele tenha uma legislação específica sobre ele, é exatamente essa questão de uma presunção de vulnerabilidade dessa pessoa. Essa vulnerabilidade pode ser técnica, pode ser informacional, pode ser jurídica, pode ser tecnológica. Então, quando há um maior preparo do fornecedor em relação ao consumidor, justifica-se a incidência dessas normas do direito do consumidor. Perfeito. Agora, professor Emerson, como tu relacionaria o marketing com o direito do consumidor? É possível fazer um paralelo, uma relação entre esses dois temas? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que vários, na verdade. O principal é que o marketing está completamente ligado, né? Eu não posso... Tem o mais clássico, né? A tal da propaganda enganosa, né? Que todo mundo fala, pô, isso é propaganda enganosa. Às vezes as pessoas nem entendem bem o que isso significa, mas esse é o primeiro elo, o primeiro link, né? Eu não posso divulgar algo que a lei não me permita, que questões legais não me permitam. E aí depois o professor Marlon provavelmente vai aprofundar nesses temas do que pode, o que não pode, mas a gente primeiro tem que pensar na legislação de forma geral, né? Porque tem coisas que realmente não são permitidas e autorizadas, e também em alguns nichos específicos vão ter algumas singularidades. Por exemplo, dando o exemplo do marketing aqui, escritórios de contabilidade, escritórios de psicologia, por exemplo, eles não podem divulgar preços em posts, por exemplo, de rede social. E às vezes se caem nessas armadilhas e vão lá e acabam não tendo entendimento. Isso pode acarretar em problemas leves, né? Mas também, se essa prática for continuada, podem ter problemas mais graves aí. E também tem toda a questão, principalmente nessa época, né? Muitas vezes a gente está blindado e fica se defendendo já ou com as defesas prontas para golpes. Só que nem sempre são só golpes que a gente acaba caindo e tomando até desvantagens, né? É muito comum a gente ver, por exemplo, talvez não seja uma prática ilegal, mas existe um movimento muito claro, e se nós utilizarmos softwares aí que a gente encontra na internet de maneira gratuita, de quando as semanas que antecedem aí essa época, aí novembro, e aí chegando no Natal, os preços eles começam a subir de maneira bem cadenciada, né? Então a gente vê esse gráfico subindo, e aí chega próximo aí Black Friday ou Natal, pô, tá tudo pela metade, ou tudo com 40% de desconto. Acaba que a diferença, muitas vezes, ela nem é tão grande ou menor do que o preço que esse produto era exercido em outubro, setembro e por aí vai. Então é importante a gente ficar atento, porque nem só de coisas ilegais o marketing ele trabalha. São coisas que às vezes são antiéticas e às vezes a gente acaba deixando de comprar um produto pelo melhor preço e ter o melhor custo-benefício daquilo que a gente quer. Perfeito, eu acredito, professor Marlon, que o exemplo que o professor Emerson é ideal para a gente iniciar esse nosso debate, que é o que a gente conhece pela metade do dobro, né, professor? Então, eu lhe pergunto, professor Marlon, como fugir dessas estratégias que o marketing ou algumas lojas utilizam para burlar a legislação ou contornar algumas leis? Aqui tem uma questão interessante que o professor Emerson trouxe, que essas condutas não são ilegais. Essas condutas, elas são antiéticas, mas não gera nenhuma ilegalidade que, por exemplo, se eu comprar algum produto por metade do dobro,
eu tenha algum direito de reclamação quanto a isso. Então, dentro do Código de Defesa do Consumidor, uma das principais regras é o direito à informação, ou o que geraria, inclusive, até um ônus de informação. A melhor solução para isso aí, quando não apega em alguma questão ilegal, mas antiética, seria o consumidor, antes de mais nada, já ir acompanhando o preço antes da Black Friday, com algumas semanas de antecedência, um mês de antecedência até, para que ele já saiba quais os produtos que ele deseja. E outra questão que seria também, não entra num campo de ilegalidade, seria de ele, de repente, já antes da Black Friday, programar quais os bens que ele realmente precisa, para não entrar naquele turbilhão de emoções que eles causam propositadamente, o professor Emerson sabe falar melhor do que eu sobre isso, te fazendo ter a ideia de que tu necessitas um bem de que tu não necessitas. Então, o ideal seria já programar quais os bens que precisa para essa época de Black Friday e já com antecedência ir verificando qual o preço dele para ver se realmente houve uma redução de preço ou não. Fora isso, se informar na própria concorrência se aquele preço está realmente mais baixo ou não do que deveria ser o normal de constar. Nos últimos anos, a gente tem notado, professor Emerson, a tradicional Black Friday, Black Week, que já é tão comum em outros países, em outras culturas, se instalando aqui no nosso país também. O brasileiro tem se acostumado com essa época do ano, né? Também já linkando com a época de festas de final de ano, então tornando esse turbilhão de atratividades aí no comércio. Lhe pergunto quais tipos de estratégias o consumidor pode ficar atento para observar as melhores condições e se realmente a Black Friday e Black Week, que é realizada no Brasil, é realmente vantajosa para os consumidores locais. Olha, é uma pergunta boa e uma resposta não tão simples assim, né? Eu percebo que ao longo dos anos eu acompanho esse movimento de Black Friday, principalmente com os meus clientes ali, porque a gente sempre sugere o seguinte: entrar na Black Friday não faz sentido aquela ideia. Eu já vi marca entrando em Black Friday dizendo frete grátis na Black Friday. Pô, isso não é desconto, né? E aí vir com 7%, 5% nem entra, né? Eu costumo dizer. A gente tem a Black Friday originada nos Estados Unidos por uma questão bem específica, né? Dia de ação de graças, e aí tem todo o estoque que precisa ser renovado para o Natal, tem toda essa jogada. Aqui no Brasil a gente não tem isso. Eu percebo que ao longo dos anos, vamos pegar aí desde 2015, talvez uns 7, 8 anos, né, de Black Friday, uns 2 ou 3 eu percebi que o movimento foi mais geral, assim, de marcas mais importantes e significativas, assim. Normalmente, de maneira geral, era o discurso. Só que se formos falar de marketing ele está extremamente ligado à percepção. E nós sabemos disso, né? Eu vou dar um exemplo bem claro aqui. Eu gosto muito, e as pessoas me conhecem e sabem, eu gosto muito de Coca-Cola. Só que eu sei que eu gosto de Coca-Cola também porque são quase 100 anos de publicidade me mostrando o quão é legal tu tomar um gole de Coca-Cola. Então o marketing, principalmente nessa época do ano, o que tu vai ter? Aquela imagem com neon, né? Black Friday, Black Week, Natal, final de ano, aquilo já chama a tua atenção, né? Então tu já está tendenciado a acreditar. E o consumo, ele é muito particular e peculiar de cada pessoa. Se eu estiver ali em um nicho onde normalmente eu costumo comprar, eu posso ser pego pela emoção. E o que eles colocam? É um combo, né? É a imagem neon, restam 3 unidades, ou um cronômetro ali de 10 minutos. Então, meu Deus, não dá tempo de eu procurar em outro lugar e eu vou comprar, eu vou garantir esse produto, né? Então, a gente percebe que as marcas, sim, usufruem disso. Não está errado, né? Eu acredito que não seja algo ilegal, o professor Marlon pode confirmar, mas a gente tem que, do lado do consumidor, como eu costumo dizer, do lado de cá do balcão, a gente tem que tomar cuidado com isso. E a dica do professor antes é primordial. Começa a pesquisar antes, já tenta mapear as coisas que tu quer. Claro, pode acontecer de realmente ter esse cronômetro, ter um estoque ali que tá delimitado para aquilo. Mas normalmente as marcas vão tentar nos pegar na emoção e na percepção de que eu estou tendo uma vantagem em cima do consumidor que comprou ontem ou que vai comprar daqui 3 ou 4 dias. Então a gente precisa pesquisar e tentar conter a emoção. Acho que é a principal dica que eu dou para o consumidor nessa época. Claro, é um meio termo, né? Todo mundo quer aproveitar boas condições de compra, adquirir os seus produtos. Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque nem sempre, eu vou dar um exemplo, tá? E eu tenho vários clientes no ramo de e-commerce. Aquela ideia do frete grátis, normalmente é uma ilusão. Porque o valor do frete está embutido no produto.
né? Então, só que a gente tende a olhar, opa, esse aqui tá frete grátis, gente, eu vou comprar esse, vou garantir porque aqui ele tá cobrando frete. Mas às vezes no fringir dos ovos eu não tenho tanta diferença, eu acabo tendo vantagem naquele que o frete ele tá sendo cobrado. Não tem como a gente escapar disso. Marketing, gente, é percepção, é aquilo que eu entendo da comunicação que as marcas estão me dando. Só fazendo uma parte fora do direito, mas se uma empresa dá um desconto de 10, 15 reais, eu não compro. Agora, se ela der um frete grátis, que o preço é 10, 15 reais, às vezes eu compro. Então, essa questão da informação é primordial. Da pessoa já, não de saber quanto vai custar um frete, mas de saber qual o preço do produto antes da Black Friday. Para ver, a partir dali, se valeria a pena ou não comprar esse produto, especificamente nessa semana. Ou se pode aguardar mais um período, porque até essa situação da Black Friday, toda essa questão de marketing emocional e própria jurídica, ela vai se repetir agora no final de dezembro, né? Para Natal também. Então é um super Black Friday, né? Nós vamos Black Friday, já emendamos com o Natal e toda essa situação de jurídica, sensorial do marketing vai se repetir. Então é algo que a pessoa já pode, inclusive, ir vendo agora, ir pensando agora, né? Professor Marlon, o professor Emerson já comentou sobre as estratégias do marketing e tu também, na primeira manifestação, já tinha nos passado que são estratégias talvez antiéticas, mas não ilegais, né? Me pergunto então, quais exemplos é possível repassar para o público que assiste a TV Câmara de golpes, fraudes mais comuns e também de alguma enrascada que o cliente pode passar agora na hora de comprar um produto nessa época de final de ano? Eu acho que basicamente o que o cliente tem que analisar é essa questão da compra à distância. Na compra à distância é me apresentado um produto que em muitas circunstâncias é um produto já mais sem muita chance de variação, como uma lavadora de roupas, um fogão, que eu já tenho uma expectativa sobre ele, mas muitos produtos podem variar. Um óculos pode ser bonito, mas não ficar bem em mim. Uma camiseta pode não me servir direito e tal. Essas questões é interessante que o consumidor saiba que na compra à distância, quando ele não está na loja experimentando o produto antes de comprar, ele tem um direito de devolução desse produto em 7 dias do recebimento do produto. E o mais importante aqui, essa devolução é gratuita, ele não vai pagar o frete da devolução. Isso é um risco do fornecedor por estar vendendo à distância, com redução grande de custos de loja e funcionários e tudo mais. E ele também não precisa justificar essa devolução. Ele simplesmente, se não gostar do produto, se não foi o que ele pensou, muitas vezes até se ele adquiriu na emoção o produto e descobre que aquilo vai apertar o orçamento dele, por exemplo, nessa compra à distância, que está tendo uma subida vertiginosa desde a pandemia, ela tem esse direito de devolução sem justificativa e sem custos. Isso é interessante até porque muitas empresas colocam isso como um atrativo. Se você não gostar, pode devolver o nosso produto. Sim, ok, mas isso depende da lei, não é? É um falso atrativo, porque todas as empresas, mesmo que não ponham isso, elas são obrigadas a aceitar o produto de volta. Mas, professor, algumas empresas, lojas, principalmente no e-commerce, acabam colocando que a política de troca ou de substituição do produto, enfim, ou de devolução dos valores investidos na mercadoria são diferentes dessa dos 7 dias, da questão do arrependimento, da desistência do produto. Isso não vale, essa política de troca? Isso é um falso argumento, porque eles dizem que como é queima de estoque, eles não podem repor o produto, então não se poderia devolver. A legislação não faz essa diferenciação. A única diferenciação que a legislação faz é com relação à compra em loco ou à compra à distância. Na compra à distância eu tenho esse direito de devolução. Na compra em loco vai muito agora da questão de negociação com o fornecedor, porque de regra eu não tenho direito de devolução imotivada. Eu poderia devolver se tiver algum defeito no produto, algum vício no produto, que eu não consigo utilizar ele ou que reduza o preço dele. Agora, não por eu chegar em casa e descobrir que eu comprei na emoção, que eu não quis aquele produto e tudo mais. Por isso, voltamos ao assunto inicial, né? Na compra presencial, fica mais clara ainda a necessidade de que ele avalie antes se ele tem essa necessidade do produto, se ele tem condições de comprar esse produto, para evitar, o professor Emerson falou de um jeito mais técnico, mas eu conhecia como aquele efeito manada. Estão todos comprando na Black Friday, eu vou comprar na Black Friday também. É um efeito manada, um tanto irracional. Então, essa devolução, sim, mas só nas compras à distância. Nas compras presenciais, não. Nenhum dia. Nenhum dia. A não ser que o próprio fornecedor, como
uma estratégia de marketing, Sim. aceite essa devolução. O que durante o ano costuma ser algo relativamente... uma cultura de eles aceitarem, desde que não tenha tirado o código de barras, alguma coisa, mas aí realmente, nas épocas de Black Friday, eles costumam mencionar que como o preço está mais baixo, eles não aceitam devolução. Isso é uma prática legítima deles, menos na compra à distância. Perfeito. E professor Emerson, quais as diferenças de estratégias entre o e-commerce e a loja física que você enxerga, principalmente para essa época do final do ano? Cara, eu acho que a principal diferença, e na verdade a semelhança, é aproveitar ao máximo o que aquele ambiente te dá de vantagem. Por exemplo, no ambiente físico, eu vou ter pessoas que vão poder encostar no produto, vão poder ver, vão poder testar e tudo mais. Então, toda a minha comunicação com o público, toda a informação que eu passar e todo o ambiente que eu tentar gerar, ele precisa estimular que o público faça essas ações, né, que o ambiente presencial, o ambiente físico permite. Agora, no online, eu sei que ele não vai poder tocar no produto, eu sei que ele não vai poder ver o produto, a não ser por uma foto, por uma imagem. Então, eu preciso aproveitar os recursos que cada ambiente me dá. Por exemplo, no físico, o cara ele pode sair dali com o produto em mãos, né? No digital, eu sei que muitas vezes eu vou ter que fazer com que ele entenda que vale a pena talvez esperar 2 semanas para ter aquele produto, né? E isso, claro, é inerente a tempo de promoção, de queima, ou no cotidiano normal de um ano aí em outras épocas que não tem uma sazonalidade forte de compra. Então, é aproveitar o máximo de cada ambiente que me apresenta, né? Porque assim, a venda, o contexto dela, ele é o mesmo. É alguém que está em busca de um produto, de um serviço, enfim, normalmente no digital vai ser um produto, né? No físico também, só que a jornada do consumidor, ela ocorre de maneira diferente. Os gatilhos que vão fazer com que aquele público consuma, provavelmente ele vai acontecer de maneira diferente. Vou te dar um exemplo. Não tem como no ambiente físico eu tomar uma placa, últimas 10 unidades. E aí o cara olha para o lado, tem uma pilha com produto. Né? No digital, cara, eu posso ter 1000 unidades. Só que eu posso estar com o meu bannerzinho lá, dizendo que são as últimas 10 unidades. 1000 pessoas vão comprar, beleza, mas elas não se conhecem, não vão ter como contabilizar e tudo mais. E aí a gente entra na questão da ética também, né? Se isso é ético ou até legal, depois o professor Marlon pode confirmar isso, mas no ambiente físico eu não vou ter como. No ambiente físico vai ter toda a questão do atendimento também, da minha equipe, dos vendedores, que vão ter que recepcionar. E assim, eu já tive experiências em ambiente físico durante Black Friday, é uma loucura. Né? São várias pessoas, filas enormes, filas imensas. Então o consumidor ele sai de casa sabendo que ele vai enfrentar isso. Só que aí pode ter um diferencial. Se eu conseguir fazer com que o meu ponto de venda atenda de maneira mais qualificada e gere uma boa experiência de compra, eu posso sair na frente do meu concorrente. Por mais que ele saiba que vai estar lotado, vai ter pessoas lá procurando, eu posso tentar coibir esse tipo de problema e sair na frente. Vou dar um exemplo, tá? Uma pesquisa de 2019 diz que o público brasileiro é o público no mundo que mais aceita pagar a mais por uma boa experiência de compra. E isso está em Black Friday, em Natal, em Réveillon, enfim, não significa a data, isso não muda. Tá? E também na mesma pesquisa diz que o consumidor ele aceita pagar em média até 1/3 a mais por uma boa experiência de compra. Então sim, experiência de compra vende, tanto no digital quanto no físico. Eu só preciso entender como eu vou tornar a experiência mais positiva dentro destes ambientes, que são diferentes, claro. Professor Emerson, achei bastante interessante essa colocação sua, principalmente das experiências de compras, né? E das diversas estratégias que tanto o e-commerce pode utilizar e dos recursos que as lojas físicas também podem utilizar para atrair mais clientes. Nessa época do ano, nesse turbilhão de emoções que todo mundo está buscando um produto ou até mesmo está ali contagiado, achando que precisa daquele produto, daquele bem de consumo, qual loja sai na frente, o e-commerce ou a física? Cara, é difícil também. É que assim, parece que é que o marketing não vai ter respostas tão exatas, né? Tudo vai depender do contexto, do nicho. De maneira geral, eu vejo que o online, ele acaba nessa época, é mais comum ele estar mais aguçado no Brasil, tá? Porque a gente não tem uma cultura como é nos Estados Unidos. Estados Unidos, o físico, ele, né, explode nesse momento. No Brasil, nem tanto. É mais justamente no digital, né? E um público que, se a gente for pensar historicamente,
Ontem a gente se acostumou a comprar online aqui no Brasil. É algo muito recente. A Amazon, com a entrega rápida, chegou a 2, 3 anos. Nos Estados Unidos já deve ter uns 10, 15 anos. Né? Então, eu percebo que, de maneira geral, é o digital. Agora, tudo vai depender do nicho. Vão ter nichos que vão ser diferentes, a dinâmica. Vou te dar um exemplo, tá? Um número que surpreende. Em sala de aula eu gosto de perguntar e fazer bolão com os alunos, porque ninguém acerta. No varejo, no Brasil, hoje, o online, ele não chega a 25% no varejo. A gente tem mais de 75% das vendas ainda no ambiente físico. Às vezes o senso comum ele nos derruba, se a gente não for atrás e aí obter informações. Tá, quer dizer que o online então ele não é forte? Não, ele tem um potencial gigantesco, a gente tem que explorar. Agora, não dá para esquecer do físico. De maneira geral, sim. O online ele acaba, até porque acaba Black Friday, tem Cyber Monday de alguns sites, tem aí Black Week que segue a queima de estoque do estoque da Black Friday. O online ele é muito mais dinâmico para fazer mudanças, fazer alterações e tudo mais. Vou te dar um exemplo, né? O ambiente online de uma loja, ele é o ambiente daquela loja naquele momento para o consumidor, assim como o físico é. Imagina tu trocar todo o visual de uma loja em 4, 5 dias. Cara, é muito difícil, né? Banners, outdoors que podem ter na frente do estabelecimento, manequins e tudo mais. No online, tu estala os dedos. Em 2, 3 horas, tu mudou todo o visual e já mudou a campanha. Então, é mais dinâmico no digital, sim. E só para complementar essa informação, nós temos uma questão, principalmente com relação à Amazon, pelo menos a minha experiência, a Amazon está aproximando muito a experiência virtual da experiência física. A prova disso é que, se tu fores comprar um livro, por exemplo, como bastantes livros pela Amazon, o prazo de entrega, se eu não me engano, é 2 dias. Às vezes 1 dia. Às vezes eu compro num dia, no outro dia eu comprei numa sexta-feira e na segunda de manhã já estava no meu escritório. Então aproxima muito essa experiência que o professor Emerson falou da compra no local. E eles ainda, no meu ponto de vista, foge um pouco do direito, mas no meu ponto de vista, eles estão tendo uma vantagem que às vezes o físico não tem. Se nós formos pegar a questão de uma livraria, por exemplo, eu vou na livraria, eu vou ter ampla disponibilidade de olhar vários livros e tudo mais, mas eu fico, naquela expressão leiga, eu fico solto lá dentro. Numa Amazon, se eu comprar um livro, vamos pegar um exemplo, um livro de detetive, eles já me sugerem 4, 5 livros de detetive abaixo. E eles, ao mesmo tempo, estão com os algoritmos analisando o meu gosto para que eu seja sempre direcionado, então, para os livros de detetive. Daqui a pouco o professor Emerson vai entrar na página da Amazon e vai ver livros completamente diferentes dos que eu estou vendo. Então, isso acaba, o que se chama agora na parte do direito, o cativar o consumidor. O cativar até num sentido negativo. O cativar não de deixar ele feliz, de deixar ele cativo, de deixar ele preso àqueles produtos. Eu posso fazer um comentário? Porque isso tem muito a ver, 2 coisas, tá? Eu lembrei de uma experiência pessoal minha da Black Friday do ano passado, de 2021, voltando ali na devolução de compras online. Eu comprei um produto eu estava olhando ele na quinta à noite, geralmente começa, né? E aí na sexta pela manhã eu fiz a compra. Era num site de uma loja que eu conseguiria tirar no ambiente físico, mas eu pedi para entregar na minha casa. Então chegou, sei lá, 4 horas depois. O mesmo produto, ele recente a chegada na minha casa, eu vi em outro site com algumas condições melhores, e aí cashback, que são estratégias que têm se usado muito, onde eu ia economizar ali uns R$400 na compra daquele produto. O que eu fiz? Eu comprei nesse novo estabelecimento e devolvi o primeiro e deu tudo certo, foi tudo tranquilo. Como o professor comentou, não precisei justificar nada, então só para atestar que realmente isso funciona para o público não ficar desconfiado. Agora, essa ideia dos algoritmos na compra e te induzindo, isso para as marcas é fenomenal. E para o consumidor normalmente é bom também, só que a gente tende a ficar ali dentro, porque a ideia é justamente de vender mais. É o upsell, né? Tu comprou um produto, vai comprando outros produtos, né? E isso tem um exemplo muito claro que não tem a ver com compra. Nós estamos vivendo, né? Eu chamo muito a galera mais nova de geração TikTok. Galera, o TikTok e o consumo como um todo, ele vai ser muito similar em vários aspectos. O consumo de conteúdo não é diferente. Eu estou falando de uma plataforma que tem o que a gente chama de feed infinito. Por exemplo, o Instagram, chega uma hora que ele começa a te mostrar coisas que tu já viu. E tu para, o TikTok não. Só que ele vai te jogando coisas que ele viu que tu gosta. Para quê? Para que tu não saia dali. Para que tu fique ali, para que tu se mantenha. A compra, gente, ela vai tentar
manter o comportamento do consumidor similar como ele é em outros ambientes, porque ele quer que flua de maneira que tu nem perceba. Quando ali tu queria gastar R$100, o teu carrinho já tem 500 e tu comprou, parcelou em 10 vezes, no outro dia está na tua casa. Né? Então, só para a gente comparar, o padrão, o comportamento do consumidor, ele vai fazer com que as marcas se adaptem para vender mais para essas pessoas. E aí que é importante, voltando o assunto, mencionando o carrinho de R$500, o consumidor ter ciência de que nessa compra à distância ele pode devolver os produtos. Porque muitas vezes, e não é uma culpa do consumidor, é a culpa do próprio algoritmo. Eles estão muito preparados para fazer a gente consumir mais do que a gente precisa. Nessa compra à distância, é muito importante o consumidor saber que ele comprou e se dentro dos 7 dias aquilo vier no cartão de crédito, ele vê que ele não vai ter condições de fazer frente àquela despesa, ele tem essa possibilidade de devolver o produto. Então é exatamente para evitar essa compra na emoção que foi criado isso. Perfeito, esses exemplos de compras, de golpes, fraudes e dos recursos que o e-commerce e também as lojas físicas utilizam são perfeitos para a gente balizar o nosso programa aqui. E na volta do intervalo a gente vai continuar falando sobre o direito do consumidor e tudo que envolve esse clima de final de ano, Black Friday, Black Week, toda essa cultura aí de aquisição de mercadorias para essa época de final de ano. A gente está recebendo hoje aqui nos estúdios da TV Câmara o Marlon Turman, ele que é professor de Direito na Fevale, e também recebemos o Emerson Reis, ele que é professor de Marketing no Senac. Então logo mais nós voltamos com mais informações e mais debate aqui no nosso TV Câmara Entrevista. Não saia daí, a gente volta em alguns instantes.